Fala galera, beleza? Vamos agora aqui resolver a questão 5 da primeira fase aí do ITA de 2024, né? Provinha de Física. A questão diz o seguinte, ó. Na sua obra Diálogo entre os dois principais sistemas do mundo, Galileu Galilei cita a variação de tamanho aparente de Marte no céu como evidência de que os planetas não orbitavam a Terra. Simplício ali pergunta quais indícios que eles, né, os planetas se movem em torno do Sol. E ele fala três planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno, né? A partir de eles sempre encontrarem muito próximo à Terra quando estão em oposição ao Sol. Então ele fala ó, que quando o planeta está mais próximo à Terra, ele está em oposição ao Sol. Quando está muito distante, conjunção, né? Isso aqui que é importante para a gente. E essa aproximação e afastamento, né, tem tanta importância que quando Marte está próximo, vê-se 60 vezes maior que quando está afastadíssimo, né? Então, o que ele está dizendo é que, como o enunciado fala aqui, ó, com base nos dados disponíveis, sabendo que a razão apontada por Galileu refere-se à área aparente de Marte vista da Terra, a área aparente de Marte vista da Terra, assinale a alternativa que contém a melhor estimativa do período de revolução de Marte ao redor do Sol em meses terrestres, beleza? Então, galera, nessa questãozinha aqui de gravitação, primeiro de tudo a gente tem que vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aplicar a terceira lei de Kepler, tá? Terceira lei de Kepler. Então, ó, o que a terceira lei de Kepler vai dizer pra gente, ó? Ela vai dizer que o período aqui da Terra, período de translação da Terra, sobre, o semi-eixo maior aqui da Terra. No caso aqui a gente está tratando de órbitas circulares, eu vou colocar aqui o raio orbital da Terra ao cubo. Ele vai ser igual para todos os planetas do Sistema Solar, né? Como a gente está trazendo aqui de Marte, ó, então o período de revolução de Marte sobre o raio aqui de Marte ao cubo, né? Então, quando a gente... O que a gente está querendo aqui, né, galera? Vamos olhar, ó. A gente quer o período de revolução de Marte. Então, a gente quer o TM. Então, se a gente isolar o TM aqui, ó, o TM ao quadrado, ele vai ser TT ao quadrado vezes RM aqui, né, ó. RM sobre RT ao cubo. Então, galera, a gente tem aqui que o TM ele vai ser TT RM sobre RT a 3 meios. Então, veja, galera, que para a gente encontrar, né, o período de revolução aqui de Marte, a gente tem que encontrar esse RM, né, que a gente não sabe quem é. Então, o que a gente quer, na verdade, aqui, com essa questão, é encontrar agora o raio, né, orbital de Marte, beleza? Então, para isso, vamos dar uma olhada aqui, ó, primeiro na geometria da órbita, tá bom? Então, ó, na geometria aqui das órbitas. Vamos olhar aqui como é que são essas configurações de oposição e conjunção que ele falou para a gente aqui no enunciado, ó. Então, primeiro aqui a gente vai ter o Sol, vou colocar o Sol aqui no centro, beleza? Aqui está o meu Sol. E aqui eu vou colocar a Terra, beleza? Em uma posição qualquer aqui, vou chamar de T, a Terra, beleza? Há uma distância, né, RT aqui, né, do Sol. Então, ó, veja aqui, galera, que, né, lembra que Marte, né, é um planeta tá externo à Terra, né? Ou seja, o raio orbital de Marte é maior do que a Terra. É maior do que o raio orbital da Terra, né? Quer dizer. Então, ó, quando Marte está mais próximo da Terra, ele vai estar na posição por aqui, ó. Marte, aqui numa linha reta com a Terra. Numa linha reta, né, que liga Marte, Terra, Sol. Essa é a posição, né, que ele fala aqui, né, de quando ele está mais próximo da Terra. Então aqui, ó, eu vou ter RM, claro, até o Sol, raio orbital de Marte. E quando ele está mais longe, ó, ele vai estar aqui do outro lado, né? Lembra que isso aqui é a órbita dele, né, ó, galera? Isso aqui é a órbita dele. E aqui é a órbita da Terra. Claro, fora de escala, mas tudo bem. Então, quando ele estiver na outra posição aqui, ó, mais afastado da Terra, ele vai estar... a configuração vai ser a Terra ali daquele lado esquerdo, o Sol e Marte ali no lado direito. Aqui, do mesmo jeito, eu vou ter RM, né, ó. E aí, galera, eu vou fazer algumas nomenclaturas aqui. Vamos chamar essa distância aqui, ó, entre Terra e Marte, quando Marte está mais próximo, né, de D, né, ó. Lembra que quando ele falou aqui, ó, quando está mais próximo à Terra, ele falou de oposição. Então eu vou chamar aqui de DO para lembrar de oposição, tá? Quando Marte está em oposição.
Quando Marte está em conjunção aqui, ó, quando está mais distante, eu vou chamar essa distância aqui entre a Terra e Marte de DC. Show? Então, ó, aqui eu vou chamar de DC. Beleza, galera? Então, galera, dá uma olhada no seguinte, ó. A gente pode encontrar algumas relações aqui, né, entre DC e DO e esses raios orbitais aqui, ó. Se você der uma olhada, RM, o raio aqui orbital de Marte, ele vai ser igual ao DO mais RT. Enquanto, né, se você olhar aqui para essa outra metade aqui do desenho, ó, eu vou ter RT, né, RT mais RM, como sendo igual a DC, né, essa distância aqui da conjunção. Então, galera, veja aqui, cadê a borracha? Vou pegar minha borrachinha aqui. Então, veja aqui, galera, que eu tenho o seguinte, ó. Veja aqui que eu tenho o seguinte. Eu posso encontrar já, né, isolar aqui, né, o DT e o DO, né, ó. Da seguinte forma. Eu vou ter DO igual a RM menos RT e DC, né, como eu já calculei aqui, RM mais RT. Então, veja aqui, ó, que eu já tenho um sistema de equações para encontrar o meu RM, né? Se eu, né, somar essas equações aqui, galera, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter o seguinte. D0 mais DC vai ser igual a 2RM. Então, eu posso encontrar o meu RM fazendo D0 mais DC sobre 2, pessoal. Olha aí que legal. Então, galera, eu posso fazer o seguinte, ó. Agora, né, a gente viu, já a terceira lei de Kepler falou um pouco sobre a geometria das órbitas. A gente tem que falar sobre a área aparente aí, né, que ele falou no enunciado. Que é o jeito que a gente vai encontrar ali de relacionar DO e DC, beleza? Então, ó, o que é essa área aparente que ele está falando, galera? Vamos pensar intuitivamente, ó. Você tá aqui na Terra, observador na Terra, beleza? Você olha para o céu, tá vendo ali Marte. Quando Marte, né? É só você pensar, quando você olha para um objeto que tá um objeto, quanto mais um objeto se afasta ali, né, da sua visão, ele parece menor para você, né? Porque o tamanho, a gente chama de tamanho angular dele está diminuindo, né? Porque a gente tá falando aqui, quando a gente está falando de área aparente, a gente está falando aqui, galera, de ângulo, tá? A gente não está falando aqui de distâncias físicas. A gente está falando aqui, né, mais de qual é o ângulo, né, que algum objeto subentende na sua visão, beleza? É isso que a gente fala quando a gente está falando de área aparente, beleza? Então, ó, bem aqui, quando Marte está a uma distância, né, DC, aqui eu tenho Marte, ele vai subentender um certo ângulo aqui na minha visão, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de θ, beleza? Já quando Marte está a uma distância DO, né, da Terra, e eu olhar para o céu e ver ele vai subentender, né, um outro ângulo aqui, ó. Peraí. Ele vai subentender um outro ângulo aqui, ó. Ele vai subentender, na minha visão, um ângulo que eu vou chamar de beta. Show? Vou chamar de beta aqui, ó. E claro, essas aqui são as dimensões, aqui eu posso colocar as dimensões de Marte, né? O raio aqui, ó, RM de Marte, que não muda, né? É o mesmo nas duas posições. Aqui eu tô falando da distância física, né, de Marte, do tamanho físico de Marte, que é o raio RM. E quando eu falo de área aparente, eu tô falando e tá relacionado ao ângulo, né, que esse cara vai subentender na minha visão, beleza? Então, ó, como é que eu posso relacionar essas áreas aparentes aí, né? Agora a gente vai ter que achar um jeito de escrever essa área aparente, né? Matematicamente falando, área aparente. Então, ó, quando ele está falando de área aparente, eu estou falando de ângulo,
né? Eu falei que a área aparente está relacionada ao ângulo, mas quando a gente fala falando de área, né? Não é apenas o tamanho angular que aquele objeto tem, mas o quanto de espaço que ele ocupa na sua visão. Então, ó, a gente vai ver essa área aparente da mesma forma, né, que a gente trata uma área normal, por exemplo. Porque o que eu vejo aqui na minha visão é esse círculo aqui, né, ó. Esse círculo aqui de diâmetro angular, né? Por exemplo, quando eu olho aqui para Marte, da forma que eu desenhei aqui, se eu olhar para ele no céu, o que eu vou ver é um círculo, né? Esse círculo aqui, de tamanho angular, ó, beta, né, na posição na posição de oposição, né, e quando ele está, né, mais afastado aqui em conjunção, eu vou ver um círculo aqui na minha visão de tamanho angular θ, né, como eu defini aqui, né, é isso que eu tô vendo. Então, a área aparente que vai subentender ali na minha visão, né, esse astro, ela vai ser justamente a mesma área, né, que a gente está acostumado de um círculo, então π vezes o raio, π diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Só que, em vez do diâmetro físico, você troca pelo diâmetro angular. Então, ó, a área aparente vai ser, se eu chamar de alfa, né, o diâmetro angular, ó, vai ser π alfa ao quadrado sobre 4, beleza? Essa aí vai ser a área aparente, tá? Você pode relacionar ela com ângulo sólido também, se você quiser, beleza? Então, ó, quando eu tiro a razão da área aparente na posição de ocultação e na posição, né, de conjunção, de oposição e conjunção, ocultação não, perdão, né, de falar de ocultação era oposição. Eu vou ter o seguinte, ó, π vezes o diâmetro angular ao quadrado sobre 4, né, o raio desse círculo, né, na sua visão, a área angular, né, ali desse círculo, vai ser, aqui na oposição eu falei que o ângulo que subentende ali é beta, então π beta ao quadrado sobre 4, dividido por π, aqui embaixo, π θ ao quadrado sobre 4. Beleza, galera? Então, ó, cortando aqui esses carinhas, cortando π4 aqui, eu fico com beta sobre θ ao quadrado. Beleza, mas a gente está falando aqui de ângulo, né? Eu quero relacionar isso aqui com essas distâncias D0 e DC. Galera, se você olhar bem, ó, você está tratando aqui de ó, a uma distância D0, eu tenho um pequeno, o Marte está longe, né? Então a gente está falando de ângulos pequenos. Então, ó, aqui eu tenho, né, o diâmetro de Marte 2RM. Então, galera, como a gente está falando de ângulos pequenos, a gente pode aproximar isso aqui para um arco de circunferência, né? Ó, de forma que a gente vai ter que o diâmetro, o tamanho físico, né, desse arco ali, ele vai ser 2RM, que é o diâmetro de Marte, que pode ser obtido através da multiplicação do raio, né, D0, vezes o ângulo beta. A mesma coisa ali para esse outro cara, ó. Aqui eu vou ter esse tamanho 2RM de novo, só que aqui eu vou ter um ângulo θ, e aqui o raio DC, né, ó. Então, a distância ali 2RM física, ela é igual a Rθ, no qual R aqui é a distância na conjunção, beleza? DC vezes o ângulo θ. Dividindo esses dois caras, pessoal, eu encontro o seguinte, ó, eu encontro que beta sobre θ vai ser igual, ó, a 2RM, que vai cortar, né, ó. Aqui o beta, passando aqui embaixo, vai ficar o D0 embaixo, DC em cima. Então, beta sobre θ é justamente DC sobre DO, né, galera? Então, ó, logo, voltando aqui para minha expressão, né, da razão entre as áreas aparentes, eu vou ter que a área aparente na oposição, ou na oposição, dividido pela área aparente na conjunção, vai ser igual a DC sobre DO, a razão entre essas distâncias aqui, ao quadrado. Só que essa razão aqui, galera, é justamente a razão que ele falou no enunciado aqui, ó, de 60. Então, Marte é 60 vezes maior, né, quando ele tá mais perto da Terra. Ele fica 60 vezes maior, né, no céu. Então, ó, disso aqui a gente tira o seguinte, ó, que DC sobre DO, né,
vai ser igual, né, a raiz de 60. E se você lembrar, lá no começo da prova, ele te falou que a raiz de 60 é aproximadamente 7,7, né? Ó. Então você tá ali fazendo as suas contas tranquilo, apareceu essa raiz de 60 aqui, cara, você já sabe, putz, talvez eu esteja no caminho certo, né? Beleza. Então a gente achou aqui a razão entre essas distâncias. Agora, galera, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar aqui, ó, para essas equações aqui. A gente pode voltar para as equações aqui e resolver para o RM, né? O que a gente quer achar, para depois substituir aqui na terceira lei de Kepler e achar o período de Marte. Beleza, galera? Então, vamos aqui agora só fazer as nossas continhas finais, ó. Então, ó, substituindo ali, ó, a gente vai ter o seguinte. No caso, a gente vai pegar aquelas equações ali, né, ó. Essas duas equações aqui. A gente pode dividir uma pela outra, né, ó. Eu tinha somado ali, mas vai ficar melhor, vou até apagar aqui, ó. A gente pode, na verdade mesmo, dividir uma pela outra, beleza? Ó. Vai ficar até mais interessante. Então, ó, dividindo uma pela outra, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter aqui D0 sobre DC é igual a RM menos RT sobre RM mais RT. E a gente sabe que isso daqui, né, galera? A gente achou que DC sobre DO é 7,7, então isso aqui é 1 sobre 7,7. Multiplicando aqui, a gente vai ter 7,7 RM menos 7,7 RT igualando RM mais RT. Então a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que 6,7 RM vai ser igual a 8,7 RT. 8,7 RT. Então, galera, RM sobre RT vai ser igual a 8,7 sobre 6,7, beleza? Que é aproximadamente aqui 1,3, beleza? Então agora, por fim, galera, a gente substitui esse resultado aqui na terceira lei de Kepler, beleza? Então a gente vai aqui para a terceira lei de Kepler, que ela dizia que o período aqui de Marte, ele vai ser período da Terra, vezes RM sobre RT elevado a 3 meios. Então o período de Marte aqui vai ser o período da Terra, vezes 1,3 a 3 meios, que dá aproximadamente 1,5 vezes o período da Terra. Só que ele falou aqui, galera, que as alternativas aqui estão em meses, né? Ó, ele quer em meses terrestres. E a gente sabe que o período da Terra ali, né, ele é de 12 meses. Então isso aqui, ó, é 12 meses. Então 12 meses vezes 1,5 vai dar 18. Então o período de Marte ele vai ser aproximadamente igual a 18 meses, pessoal. Né? Com os dados aqui que nos foram dados, que nos foram fornecidos aqui nessa questão, né? Ó. Essa é a nossa estimativa para o período de Marte. Que dá justamente, né, o item B ali, tá, pessoal? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E é isso, galera. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau!